Pessoal, o Estado, ele é um conjunto de instituições, mas repara bem, eu coloquei Estado com a letra E maiúscula. Existem dois tipos de Estados. O Estado com a letra maiúscula é um conjunto de instituições públicas que têm o dever de administrar, pensando e buscando atender os interesses da população. E aí eu vou pensar em construir escolas, creches, hospitais, gerar emprego. Tudo isso é feito pelo Estado com E maiúscula, que é esse governo que vai exercer o seu papel sobre o território. Já o Estado com E minúsculo, a gente está falando de uma unidade federativa, tá? Pode ser, por exemplo, se a gente falar do Brasil, a gente pode citar o exemplo, né, do Estado de Minas, o Estado do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, né? A gente pode citar Santa Catarina, são estados aí que eu coloco a letra E minúscula. Quando eu falar de estado com E maiúsculo, é um conjunto de instituições públicas que têm o dever de administrar o território, buscando atender os interesses da população. E aqui, aqueles exemplos que eu já citei. E aí a gente vai falar de nação, tá? Nação, a gente vai ver que é um povo que tem a mesma ideia de pertencimento, tem o mesmo sentimento envolvido, tem costumes, tem mitologia, a mesma mitologia, a mesma cultura, pode ainda ter a mesma língua, mesmo que não, por exemplo, não para falar no cotidiano, mas em atos litúrgicos, né? Eles vão manter a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos hábitos, mesmas crenças, né? Nação, mas eles vão existir independente de território, tá? A nação, ela não precisa de um espaço, de uma terrinha, de um território para chamar de seu para existir. Ela vai existir independente disso. E aqui eu quero citar para vocês um exemplo. Vou precisar apagar aqui, tá bom? Vou citar um exemplo para vocês, que é a nação. Que é a nação judaica. A nação judaica, né, os judeus, eles existem, né, como nação, como povo, tendo dentro dessa mesma ideia de pertencimento, dessa mesma ideia de cultura, de crenças, mas eles não têm um territóriozinho para chamar de seu, para eles exercerem o seu papel de soberania dentro desse território, né? Mas, professora, por que eles não têm um território? O que aconteceu? Isso é uma história muito antiga, lá do século V, quando o imperador romano Adriano expulsa eles do território deles, e aí eles vão se deslocar pelo mundo, e aí vai se espalhar e vai ter vários grupos que vão se inserir dentro de outras culturas, mas mantendo as suas crenças, mantendo as suas raízes. Eles vão aprender a língua de onde eles estão, mas eles não vão esquecer a sua cultura, a sua religião, a sua forma de ver o mundo, né? Então, por exemplo, quando você vê em filme, isso acontece muito, né? Eu vou no bar mitzvah do fulaninho e tudo mais, e tá vendo? Eles mantêm ali as suas crenças, mantêm os seus hábitos culturais, mesmo vivendo dentro de uma outra cultura, tá legal? E aí a gente vai ver que mais para frente, né, tem lá, eles retornam lá para o Oriente, tem a construção lá do Estado de Israel, mas isso aí é um papo para uma outra aula, tá bom? E aí a gente verifica isso melhor, com mais profundidade. Mas por enquanto a gente vai ficar com essa ideia aqui de nação e de Estado. Lembrando, existe uma diferença entre Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula. E nação, a gente tem essa ideia aí de pertencimento, independente de haver um território ou não, tá bom?